Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, nos ampare em mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos um tema, um assunto alusivo à doutrina dos Espíritos. Na semana passada nós estudamos a temática Deus e os dias atuais, a influência dos Espíritos em nosso dia a dia, e hoje continuaremos a estudar algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós notamos que hoje, mensalmente, inúmeros livros espíritas vêm sendo publicados. Nós respeitamos todos os livros, respeitamos todas as editoras, é evidente, pelo nobre trabalho que vem desempenhando, divulgando, disseminando a ideologia dos espíritos amigos, da doutrina dos espíritos. Porém, eu gostaria de fazer um convite a você que nos acompanha, que é um dirigente espírita, um orador, um divulgador do espiritismo, seja na internet, num periódico, num jornal, ou mesmo que tem um programa radiofônico. Não vamos esquecer e marginalizar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro mais importante da religião dos Espíritos, da religião espírita. Neste livro tem todo o fundamento do Espiritismo. Então eu convido para estudarmos sempre o Livro dos Espíritos, lendo, relendo, estudando, reestudando, estudando 1000 vezes. E garanto que quando estudarmos pela 1000ª vez, veremos coisas que não vimos nas outras 999 vezes que lemos e estudamos o livro. Então, devido a essa importância, devido ao pedido da espiritualidade amiga, nós estamos estudando tanto na semana passada quanto nessa algumas questões de O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar um pouco o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a escuridão. Nós todos ouvimos aquela frase de Jesus: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Porém, muitos nos perguntam o que é certo ou errado, já que nós vivemos num mundo tão relativo, já que nós vivemos num mundo em que para muitas pessoas o certo é roubar, o certo é furtar o que os outros conseguiram, para os outros o certo é você ajudar com uma cesta básica, é você renunciar um dia da semana para fazer uma sopa fraterna, trabalhar em nome seu e ajudando a coletividade. O que é certo e o que é errado? Onde terminam os nossos direitos e começa do nosso semelhante? Então é sobre essa temática que o programa de hoje veio com a finalidade, tudo baseado na obra de Allan Kardec e com frases muito bem intencionadas do nosso querido Chico, tendo sempre em Jesus o nosso guia e modelo. Nós vamos encontrar no livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 1, a lei divina ou natural. Item 3º, o bem e o mal. Questão de número 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Portanto, o que é a moral? É a regra de conduta do que devemos e não devemos fazer. Temos o livre-arbítrio. Todos nós escolhemos diariamente, momento a momento, o caminho que nós queremos seguir, o caminho que nós queremos trilhar. É evidente que iremos, conforme o que fazemos, a vida vai nos dando proporcional
ao que estamos fazendo, estamos semeando diariamente. E hoje, com o conhecimento que nós temos, podemos semear amor, bondade, tolerância, carinho, respeito das pessoas que estão do nosso lado. E, naturalmente, a colheita será proporcional ao que nós estamos plantando. Então, a moral ela sempre foi muito difundida nos meios religiosos, nos meios da conversação, mas nós notamos que não é porque ela sempre foi difundida que ela é utilizada a nosso favor. Porque nós vemos a diferença entre o dia a dia, que não condiz muito com o conjunto doutrinário que nós temos diariamente acesso. A teoria, ela é muito bonita, a teoria, ela é muito bela, nos gera emoções muitas vezes, nos dá força, ânimo para seguirmos adiante, mas só que a teoria, ela é um capítulo que, se nós não a colocarmos no dia a dia ativa, ela é uma teoria que fica a vida toda como teoria e não se torna realidade. A moral é a mesma coisa. Sabemos o que é o certo, sabemos o que é o errado, escolhemos o caminho que queremos seguir. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Emmanuel, o benfeitor do nosso querido Chico, deixa uma mensagem alusiva ao egoísmo, ele nos afirma que quando lavamos as mãos, nós estamos fazendo a feição de Pôncio Pilatos, que naquele momento em que Jesus havia sido condenado pela população, em que a população gritava freneticamente pela sua condenação, em que ele havia ido até Herodes, retornou até Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos não tinha o que fazer, lavou as mãos. A espiritualidade fala através de Emmanuel que ali nós podemos estar à feição do egoísmo. E Jesus é a feição do amor, é a feição da bondade, é a feição da caridade, é a feição do respeito. Então, o certo e o errado, ele é muito relativo. E ele está em nossas mãos. Tudo que faz para beneficiar o nosso próximo, ajudando-o, seja com uma palavra amiga, seja com uma cesta básica, seja com o ouvido amigo, seja com o que for, é algo que nós estamos fazendo, beneficiando naturalmente o próximo e naturalmente a nós mesmos. E quando nós deixamos voluntariamente de ajudarmos alguém, seja envolvendo a matéria, seja envolvendo o lado espiritual, automaticamente nós estamos deixando passar por nós uma oportunidade valiosa de podermos ver no próximo irmão o amigo. Então, a distinção do certo e do errado ainda é relativo, porém, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Questão de número 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Portanto, tudo que nós fazemos beneficiando o próximo, beneficiando alguém, ajudando no esclarecimento, nós estamos praticando a lei da bondade, a lei do bem. E quando nós deixamos algo passar por nós, estamos praticando e cometendo um grande equívoco. Nós todos podemos achar que o que os Espíritos estão dizendo não serve para nós. Agora, nós todos já tivemos inúmeras encarnações neste abençoado planeta. Já viemos como homens, já viemos como mulheres, já viemos com condições materiais fartas, já viemos com condições materiais na miséria, sem nada,
já tivemos encarnações em que tínhamos corpos belos, esculturais, já nascemos com oportunidades encarnatórias em que o nosso corpo era maltratado, não pela lei divina, mas pelos equívocos e abusos que nós mesmos cometemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, nós chegamos num ponto em que o mundo nos oferece de tudo. Mas só que muitas vezes nós olhamos para o lado, temos um carro bom, temos uma casa, temos uma família estruturada, temos de tudo que uma pessoa sonha em ter. Mesmo assim, parece que falta algo. O que está faltando de nós, criaturas, é nos ligarmos a Deus, o Criador. Não naquele elo cego, mas sim naquele elo de respeito, em que a prece que endereçamos a Ele é uma prece sentida, é um diálogo em que abrimos os nossos corações, não perdemos as oportunidades de sermos úteis, de colaborarmos, de vermos no nosso semelhante o amigo que precisa da nossa ajuda, ajudando ao próximo, como diz Jesus, quando você dá água a um sedento, quando você dá comida a um faminto, quando você dá agasalho a um desnudo, na verdade é a mim que você está dando. E da mesma maneira que o oposto é verdadeiro, o dia que você deixar de dar água a um sedento, comida a um faminto, agasalho a um desnudo, é a mim que você está deixando de fazer. Então, quando nós ajudamos o próximo, nós não estamos ajudando apenas e tão somente o próximo, nós estamos também ajudando a nós mesmos. E é isto que a espiritualidade procurou nos informar, nos esclarecer nesta obra, em especial nesta temática que nós estamos vendo hoje. O certo e o errado é relativo. O certo é tudo que agrada a lei divina, a Deus. O errado é tudo que vai contrário a esta lei. E eu gostaria de questionar a você, está gostando do programa? Tem sugestões para melhorarmos? Mande sua mensagem, o nosso e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br e o do nosso querido Sérgio é o e-mail novo, vilarsergio10@gmail.com ou através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar, como você está vendo na sua telinha, o dele é de solicitação de amizade e a minha é uma fanpage, é uma página no Facebook em que você curte a nossa página e recebe tudo que nós publicamos em nossa linha do tempo. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. A sua participação, a sua mensagem, o seu comentário é muito importante. Nos ajude a fazer um programa cada vez mais interativo. Se você tem sugestões de tema, por favor nos envie. Estaremos estudando, preparando para que no programa seguinte o estudemos. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados
por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, hoje vendo sobre a temática do bem e do mal, do certo e do errado, da luz e da escuridão. Nós já vimos no primeiro bloco que a moral ela é o conjunto das boas regras, dos bons costumes, das boas maneiras. E vimos também que o bem, o certo, a luz é tudo que condiz com as leis criadas por Deus. E tudo que remete a aferir esta lei divina, ela está entrando no campo do equívoco. Dando continuidade nesta questão, muitos podem perguntar, mas como diferenciar? Qual é o meio de diferenciar? E essa pergunta Allan Kardec também fez. Olha o que ele questiona na questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Nós temos o maior atributo que um espírito pode ter, a inteligência, ao ponto de Jesus nos afirmar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A inteligência vai nos dar a oportunidade de distinguirmos o caminho que queremos seguir. Nós vemos no cenário atual muitos intelectuais enveredando para o campo da criminalidade. Estão utilizando todo o seu poder, todo o seu manancial intelectual, a oportunidade bendita de poder converter aquela inteligência em ajuda ao semelhante, utilizam essa ajuda em benefício dos proveitos próprios, tirando e lesando alguém. Então nós vemos aqui que quando ele crê em Deus e quando quer saber, a crença em Deus é primordial.
Se nós titubeamos na existência de Deus, se nós titubeamos que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é Pai, e que como todo Pai sábio, benevolente, misericordioso, quer ver o seu filho crescer, desenvolver, aprender, se nós não nos ligarmos ao Criador, nós, criaturas, sentiremos esse vazio. No atendimento fraterno, nós conversamos com muitas pessoas que chegam para nós e dizem: André, eu tenho de tudo, mas eu tenho um vazio existencial. Eu olho, aquele carro que me agradava, hoje já não me agrada mais. Aquele bem que eu tanto sonhava, que eu tanto idealizava, adquiri, não preencheu. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada. Falta este senso de vermos a importância que nós temos no dia a dia. Mas esta importância tem que ser ativada com o trabalho, com a perseverança, viver aqui na Terra, renunciando diariamente, tendo a escolha, vou pelo caminho da facilidade, que é a porta larga, vou pela porta estreita, a porta do sacrifício, da renúncia, das necessidades. O que eu faço? A escolha está em nossas mãos. Muitas vezes ainda optamos pela lei do menor esforço. Muitas vezes ainda optamos pela lei da facilidade. Hoje nós vemos, hoje nós sabemos que a lei da facilidade, a lei de que tudo é muito bonito, tudo, mas que não é para mim, já passou essa época. Nós todos aqui estamos com uma grande finalidade: deixarmos para trás o homem velho e assumirmos o homem novo, o homem que ama, que perdoa, que respeita, que tolera, que aceita o seu semelhante do jeito que ele é, sem querer modificá-lo, corrigi-lo, melhorá-lo, porque cada um de nós está num grau evolutivo. Isto para nós parece mais do que óbvio, correto, coerente, verdadeiro. Para muitos, isto daqui é um grande equívoco. Para muitos, isto daqui não serve para nada. Então que nós possamos, a cada dia, analisar, refletir, ponderar o papel que todos nós somos convidados a desempenhar. Continua a espiritualidade amiga agora na questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse: vede o que querereis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Qual que é a medida que a espiritualidade usa? O ensinamento de Jesus: faça ao teu próximo tudo o que quiseres, conforme o que queres que eles façam a você. Olha, a espiritualidade, a sabedoria fecunda. Nós queremos para nós sempre o melhor. Portanto, temos sempre que dar o nosso melhor. Temos sempre que fazer com o nosso melhor. Temos sempre que colaborar da melhor maneira que nos for possível. Um abraço? Quem de nós é tão pobre que não tem um abraço? Ou quem de nós é tão rico que não necessita de um abraço? Quem de nós é tão pobre que não tem um minuto para doar para o nosso semelhante? E quem é tão rico que não tem a necessidade de um minuto da atenção de um amigo, de um familiar, de um ente querido? Então nós precisamos compreender que ao mesmo tempo que nós devemos amar, nós também precisamos ser amados. Mas como nós iremos ser amados, sendo que aos nossos olhos, na maioria das vezes, o erro está apenas e tão somente no outro, nunca em nós, nunca
eu equivoco. Então é esta temática que a espiritualidade procura nos informar no programa de hoje, em que na questão 633 continua a espiritualidade. Há uma pergunta, Kardec questiona: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. É interessante que realmente nós temos muitas dificuldades de compreendermos. Olha, vamos devagar, vamos com calma, não é por aí, vamos analisando um passo de cada vez, com prudência, sem metermos os carros na frente dos bois, num dito popular que nós temos, e às vezes pela afobação, às vezes pela maneira sempre correndo de vermos a vida, de passarmos por uma situação, não aprendemos com ela, não avaliamos o quão ela vem ao nosso encontro. E a última questão que veremos no programa de hoje é a questão de número 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Porque Deus não fez todos bons, sem maldades, porque daí ele estaria tirando a nossa livre escolha. Podemos equivocar? Podemos, mas podemos também levantar, caminhar. Para Deus, Ele jamais irá desistir de nós. Somos seus filhos, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele procura sempre nos dar a oportunidade da corrigenda. Agora, repetimos uma vez mais, a escolha está única e exclusivamente em nossas mãos. Podemos olhar para a vida e não darmos o valor que a vida merece, como podemos olhar para a vida e falarmos assim: Senhor, obrigado pelo entendimento, obrigado pelo conhecimento, obrigado pelo corpo, obrigado pela família. Tudo é questão da maneira que olhamos a vida, a maneira que damos de importância para isto ou para aquilo. Aquele que enveredar e que a cada dia envereda ainda mais no campo da ignorância, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ressarcir o que ele fez. Da mesma maneira que hoje nós estamos lutando para deixar a escuridão de lado, a escuridão do orgulho, do azedume, da queixa, para encontrarmos o brilhar de uma nova alvorada, o brilhar de uma nova aurora, em que vê
não mais aquele Jesus distante, mas aquele Jesus amigo, próximo, aquele Jesus irmão que veio à Terra nos ensinar o caminho a ser seguindo, sendo nosso guia, sendo nosso modelo, sendo nosso amigo de todas as horas. Então que nós possamos sempre compreender que o bem é tudo o que fazemos aliado ao que Deus criou de bom e de justo. O equivocado, o errado, o mal é tudo que fazemos de contrário ao bem, de contrário à ajuda ao nosso semelhante. E a medida é fazendo ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos. A medida está aí. O Livro dos Espíritos tem muita informação para nos dar. Cabe agora a cada um de nós estudarmos. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Espero todos semana que vem aqui na TV Mundo Maior. Fiquem com Deus, um beijo no coração e não se esqueça, mande a sua mensagem, que a sua mensagem é muito importante para todos nós, seja pelo e-mail ou mesmo pelo Facebook. Um beijo no coração, que Deus possa nos abençoar, nos amparar. Semana que vem estamos juntos através da TV Mundo Maior. Fiquem todos com Deus. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.